Então, eu não quis fazer nenhum tipo de indução aqui para não sugestionar vocês, mas quem teve uma percepção como se o corpo tivesse aumentado, às vezes pode ter até uma sensação de como se você estivesse olhando de fora do corpo, ou como se o corpo chegasse lá nas paredes, assim. Quem teve esse tipo de sensação, isso é muito normal. Uma pequena sensação de expansão corporal também é normal, e agora a gente vai entender um pouco como que isso acontece. No yoga existe toda uma classe de efeitos chamados de siddhis. Siddhis são paranormalidades. Então, antigamente, eles não conseguiam explicar determinados fenômenos e eles atribuíam a algo paranormal, algo que simplesmente não era possível de se explicar. Então, dentro desses siddhis existe a levitação, existe coisas nesse sentido, tá? Clarividência, coisas assim. Mas, de fato, isso na realidade ela não se comprova. Nunca conseguiu ter um yogin que levitou e que todo mundo conseguisse observar ali ele num laboratório e ele levitando. Isso nunca aconteceu. Mas certamente sensações, relatos existem. E vocês agora poderiam ter uma sensação de levitação aqui. E se vocês não conhecessem muito bem os mecanismos ali, vocês iam dizer, cara, eu levitei. Eu tenho certeza que eu levitei, eu não estava mais no chão. Por que que isso acontece? A gente tem dois sistemas que são automáticos dentro do nosso corpo. Um que é voltado, todo o sistema voltado para luta e fuga, e um outro todo voltado para descanso e relaxamento, que são o simpático e o parasimpático. A gente já viu isso várias vezes. Então vamos pensar no sistema que funciona para ameaça, que é o simpático. Para esse sistema, a gente ter o limite do nosso corpo é extremamente importante. Por isso que a gente sensibiliza a pele quando a gente está muito estressado ou com muito medo. A gente fica com os pelos arrepiados. Por quê? Porque você tem que ter o máximo de sensibilidade do limite do seu corpo. Você está lutando contra uma ameaça. O contrário, você não tem nenhuma ameaça. Não tem por que o corpo ficar gastando energia com o limite, não tem nada que vai chegar nele. Então, quando a gente faz essa respiração lenta, a gente vai ativando tanto o parasimpático que a gente perde até o nível de conhecimento da nossa sensibilidade. Isso aqui, o nosso corpo, quando a gente pensa no nosso corpo, sente o nosso corpo, uma parte é a gente sentir, é o toque aqui. A outra é uma memória que o nosso corpo tem de como ele se compõe. Então a gente tem uma memória aqui. E a gente vai sendo atualizado em partes com essa memória, em partes com a real sensação de sensibilidade aqui. Quando a gente está nessa respiração, a gente diminui muito essa ativação, toda a ativação da luta e fuga. A gente vai tudo por descanso. E aí, como o limite, essa ideia do limite, ela não tem uma importância naquele momento, a gente pode ter essa sensação de expansão. Então, quem teve aí, faz parte, quem não teve também não precisa se cobrar por causa disso, mas outras coisas que podem acontecer também. Se você estava com as mãos fechadas, os dedos tocando, você não sente mais. Ou se você estava com a boca fechada ou aberta, você não sabe mais estar com a boca aberta. Isso tudo é perda de sensibilidade por conta de uma tranquilização exacerbada. Então, abrir os olhos, tal, isso aí já volta, você não vai ficar, né, eh, digamos assim, com perda de sensibilidade da pele. Mas no momento do exercício, sim. Então, isso é bem legal. Explorem isso mais nas suas práticas e depois com os alunos. E se você não sentiu isso, presta mais atenção na próxima vez ou aumenta o tempo desse respiratório, porque não tem como não sentir. É fisiológico. Todo mundo vai ter essa resposta de redução da sensibilidade corpórea.